Brasil registra queda em mortes violentas. Polícia faz operação contra a venda ilegal de camarotes no Morumbis. Médico preso após duplo assassinato em Alphaville admite briga por contratos. Usuários reclamam que serviços do Meu INSS estão fora do ar pelo segundo dia seguido. E a situação do trânsito e do transporte público na capital. E primeiro o trânsito aqui no Gazeta News. Hoje a gente começa com imagens ao vivo da Liberdade, região central de São Paulo. Essas são imagens da Praça Nina Rodrigues. Tá bem tranquilo aí para os motoristas que estão nessa região agora. Vamos para a Zona Leste, então. Avenida Condessa Elizabeth de Rubiano, perto do Parque São Jorge. É uma alcinha de acesso à marginal do Rio Tietê, sentido Ayrton Senna. Aí o trânsito está bem mais carregado, o sinal estava fechado. Os carros começam agora a circular com vagarosidade. E agora a região do Morumbi, Avenida Giovanni Gronchi. À esquerda do vídeo, sentido bairro, sentido do estádio também. Tem um pouco mais de movimento. Do lado direito, sentido centro, aí tá bem tranquilo para os motoristas agora. E fechamos nosso giro com imagens da Avenida Paulista, aqui na nossa região da TV Gazeta. Trânsito também tá fluindo bem nos dois sentidos. São Paulo tem neste momento 443 quilômetros de vias congestionadas. Pior região agora para circular é a Zona Oeste. E vamos ver como é que está o transporte público na tela, então. Imagens do metrô. Vamos ver como é que está, então. Aí, tudo verdinho, tudo normal na operação do metrô nesse fim de tarde. Trocamos agora para a CPTM concessionárias, também operação normal em todas as linhas. Bem, o homem que matou 2 médicos em Barueri, na Grande São Paulo, na semana passada, admitiu à polícia que tinha problemas com uma das vítimas por disputas em contratos na área da saúde. Carlos Alberto Azevedo Filho afirmou que só conhecia uma das vítimas. Em depoimento, o médico que efetuou os disparos afirmou que a discussão com Luiz Roberto Pellegrini Gomes, de 43 anos, no restaurante, teve relação com a concorrência entre as empresas de gestão hospitalar que os dois eram donos e que eles já tinham trabalhado juntos antes. Carlos Alberto disse que não conhecia o outro homem que matou, o também médico Vinícius dos Santos Oliveira, de 35 anos. O crime aconteceu na noite de sexta-feira em um restaurante em Alphaville, área nobre da Grande São Paulo. O autor dos disparos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. No depoimento, ele relatou que estava a caminho do banheiro quando percebeu que Luiz Roberto estava sentado em uma mesa e decidiu se aproximar. A briga começou dentro do restaurante. Já os disparos foram feitos do lado de fora. Luiz foi atingido por 8 tiros e Vinícius por 2. A investigação apurou que o médico já chegou ao local armado com a pistola guardada em uma bolsa. Ontem, a polícia também ouviu a mulher que estava com o atirador no restaurante. Foi ela que levou a bolsa para o lado de fora. No depoimento, ela disse que não sabia que Carlos Alberto estava armado e que entrou em choque quando ouviu os disparos. No litoral norte paulista, um policial militar foi encontrado morto após informar que iria lavar os pés na foz do rio durante a folga. A causa da morte ainda é investigada. As buscas pelo PM foram iniciadas pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, após o acionamento do Copom na madrugada de terça-feira. Adamo Félix dos Santos, de 42 anos, foi encontrado por um pescador às margens do rio Una, em São Sebastião. Ele integrava o efetivo da Operação Verão, mas estava de folga. O policial militar desapareceu na praia da Barra do Una, depois de avisar o grupo de PMs com quem estava que iria lavar os pés com areia na foz do rio Una. Mas Adamo não retornou ao local da hospedagem. A área é isolada, sem iluminação pública, com mar agitado e forte correnteza marítima. Segundo a PM, o rio Una apresentava nível elevado das águas no momento do desaparecimento do policial. Balanço do Ministério da Justiça, com dados de 2025, aponta queda no número de mortes violentas pelo 5º ano consecutivo. Mesmo sem os dados de dezembro de São Paulo e da Paraíba, o Brasil registrou uma queda de 11% nos números de assassinatos no ano passado em comparação a 2024. Foram 34.086 mortes em 2025
contra 38.374 em 2024. Entram nessa conta casos de homicídios dolosos quando há intenção de matar, feminicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte. Os dados são enviados pelas secretarias estaduais de segurança pública ao governo federal, responsável pela divulgação. Na série histórica, o recorde foi registrado em 2017, com 60.308 vítimas. Os números caíram em 2018 e 2019, chegando a pouco mais de 43 mil casos. E subiram para 45.300 em 2020, puxados pelo Nordeste. Desde então, só houve quedas, um acumulado de 25% de lá para cá. O sul do país registrou a maior queda de mortes violentas de 2024 para 2025, 22%, seguido pelo Centro-Oeste, com queda de 18%, Norte, redução de 11%, Nordeste, 10% e Sudeste, 8%. Entre os estados, as maiores reduções foram no Mato Grosso do Sul, 28%, Paraná e Rio Grande do Sul, queda de 24%. Por outro lado, registraram alta nos homicídios, Tocantins, de 17%, Rio Grande do Norte, 14% e Roraima, 9%. Mesmo sem os dados de dezembro, São Paulo registrou, em média, no ano passado, 228 mortes violentas por mês. Na Paraíba, foram, em média, 79. Mantendo a taxa, seriam 300 casos a mais no balanço nacional. Ainda assim, a queda anual seria de 10,45%. A polícia cumpriu 4 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de envolvimento num esquema de venda ilegal de ingressos para camarotes em shows do estádio do Morumbis. Então a gente conversa agora ao vivo com o repórter José Paes, que tem mais informações sobre esse caso. Boa tarde para você, Zé. Boa tarde, Fernanda, para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta News. Exatamente isso, a Polícia Civil hoje esteve nas residências de 3 suspeitos por envolvimento exatamente nesse caso da venda ilegal de camarotes em shows aqui no estádio do Morumbis. Douglas Schwartzman, ex-diretor adjunto das categorias de base do São Paulo, Mara Casares, ex-esposa do ex-presidente Júlio Casares, e também Adriana Prado. O Douglas não estava em casa, a Adriana também não, mas a Mara sim. E na casa de Mara Casares, a polícia pôde apreender ali uma CPU, também documentos que julgou importantes, além de R$28 mil que foram encontrados em espécie exatamente na casa da ex-esposa do ex-presidente Júlio Casares. Nós não conseguimos contato com a defesa da Adriana Prado, mas a defesa do Douglas Schwartzman sim. Inclusive emitiram uma nota para a gente dizendo, abre aspas, a defesa comunicou formalmente à autoridade policial que o senhor Douglas faria uma viagem ao exterior na semana do dia 18 de janeiro em razão de compromissos profissionais. A busca realizada na presente data tem a finalidade única de constrangê-lo, uma vez que tal medida foi totalmente inócua, fecha aspas. A defesa da Mara Casares também enviou uma nota à nossa produção que diz o seguinte, abre aspas, uma medida desta gravidade, cujos fatos são públicos, a torna desnecessária e inócua, restando como objetivo apenas e tão somente a exposição midiática e abusiva da senhora Mara e de seus familiares, fecha aspas. O ex-presidente Júlio Casares renunciou ao cargo de presidente do São Paulo Futebol Clube. Ele estava afastado por um período de 30 dias, mas publicou uma carta aberta lá no Instagram, a comunidade São Paulina, onde renuncia de fato. Então o Conselho Deliberativo aqui do clube não vai precisar convocar uma nova reunião com os sócios para saber se ele será ou não empichado. Ele renuncia, não faz parte mais da diretoria do São Paulo. Arrim Assis Júnior comandará o São Paulo até o final dessa temporada de 2026. O José Reinaldo Carneiro, que é o promotor de justiça desse caso envolvendo a venda ilegal de camarotes aqui no Morumbis, disse, abre aspas, que o Morumbis é uma máquina de caça-níquel, fecha aspas. Devolvo para você, Fernanda. Obrigada, José Paes. E a Anvisa proibiu a venda de canetas de tirzepatida da Cinédica ITG, conhecidas na internet como canetas do Paraguai, e também de todas as marcas da Retatrutida. As canetas emagrecedoras eram vendidas nas redes sociais sem ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
A Anvisa determinou a apreensão dos produtos e proibiu fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso das marcas das chamadas canetas do Paraguai. No Brasil, a única formulação de tirzepatida aprovada para a venda é o Mounjaro. Por sua vez, a retatrutida, ainda na fase de testes sobre expectativa quanto à perda de peso ainda maior do que as outras, não pode ser distribuída no mercado para aqueles que pesquisam por ela. E era comercializada sem garantias de segurança sob alegação de eficácia. As obras do monotrilho da linha 17 Ouro, que vai conectar o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, entraram finalmente em fase final. O projeto era para a Copa de 2014. A expectativa é de que os trabalhos sejam concluídos em março e, com isso, a linha já pode começar a operar. De acordo com o governo de São Paulo, as obras estão com 95% de conclusão. Os trabalhos agora são concentrados para a instalação de placas de comunicação visual e sinalização, de equipamentos de acessibilidade e controle de acesso, além de acabamentos. A obra será inaugurada após quase 12 anos de atraso. Ela estava prevista para a Copa do Mundo de 2014. No último dia 11 de janeiro, foi feita a primeira viagem de metrô na linha. O projeto original da linha 17 previa 18 quilômetros de extensão, conectando o Jabaquara ao entorno do estádio do Morumbis. A obra, no entanto, enfrentou paralisações, redução de escopo, aumento de custos e trocas de gestão ao longo de mais de 10 anos. Agora, a linha terá 6,7 quilômetros de extensão e vai contar com 8 estações, um pátio de manutenção e 14 trens. A previsão é de que 100 mil pessoas passem por dia pela nova linha. O aplicativo Meu INSS entrou hoje no 3º dia consecutivo fora do ar. A falha tem gerado muitas reclamações de usuários e beneficiários nas redes sociais. O repórter Luciano Penteado tem mais informações, então boa tarde para você, Luciano. Olá, Fernanda, boa tarde. Olha, as reclamações são muitas, viu? Principalmente de usuários que nem sequer conseguem fazer o login no app e os que conseguem entrar reclamam que não conseguem acessar as funções do aplicativo. Segundo a Dataprev, a empresa responsável pela gestão tecnológica do aplicativo, o problema é decorrente do alto número de acessos. Foram só em um dia 8,5 milhões de pessoas, um crescimento de mais de 140% com relação a um dia normal, que é de mais ou menos 3,5 milhões de beneficiários. E também, segundo a Dataprev, esses acessos se deram por basicamente 2 pontos. Primeiro, a ampliação da faixa do empréstimo consignado, do limite, e também pessoas interessadas em solicitar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Também, segundo a empresa, os problemas já foram solucionados, mas é sempre bom lembrar para o usuário que não conseguir acessar hoje, por exemplo, que basta ele ligar para o telefone 135, que é a central telefônica, ou comparecer a uma das agências físicas, uma dessas que a gente está aqui, fica na Liberdade, no centro, mas o atendimento já se encerrou, fecha aqui no caso às 5 horas da tarde. Com você, Fernanda. Obrigada, Luciano. E a cidade de São Paulo teve hoje a manhã mais fria de janeiro dos últimos 3 anos. E as temperaturas subiram um pouco ao longo do dia. Vamos para o nosso giro de marcas agora. Temos 17 graus na zona leste de São Paulo, 18 na zona oeste, mesma marca lá da zona norte, também 18 graus na ZN. 17 agora na zona sul e também 17 na região central da cidade. Na quinta-feira, a influência marítima segue favorecendo a chuva no litoral do estado e ao longo do dia também há previsão de chuva em áreas do interior paulista de maneira moderada. No restante do estado, o tempo permanece mais firme, com predomínio de sol entre algumas nuvens só. Vamos às temperaturas aqui na capital paulista. Próximos dias começam a subir a partir de sexta. Amanhã ainda faz frio, de 15 a 22 graus. Aí na sexta passa para a máxima de 24, com uma condição maior para chuvas na sexta. No sábado, a máxima sobe para 27 graus. É isso, eu fico por aqui. Outras notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Agora o Gazeta Esportiva. Boa noite para você.